Antes de ler o texto, eu gostaria que nós repetíssemos aqui em voz alta o nosso tema e também o versículo que nós temos aqui como moto. Já, 2000, ano, Apocalipse, não temas. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O amanhã pertence a Deus, o futuro está nas mãos do Senhor. Nós não sabemos o que nos aguarda, mas sabemos quem nos guarda. E quem nos guarda é o Deus Todo-Poderoso. Por isso o que Ele requer de cada um de nós é fidelidade e perseverança, a despeito das circunstâncias, a despeito das incertezas que este mundo pode trazer para nós. Nós podemos ter a certeza de que o nosso Deus não tarda, não falha. O nosso Deus não é um Deus limitado, mas é um Deus ilimitado em poder e glória. E é um Deus que está presente conosco em todo tempo, em todo lugar. Por isso, nós podemos ter a certeza de que se permanecermos firmes na fé, perseverantes na obra do Senhor, iremos conquistar para a glória do nosso Deus muitos frutos. E o reino de Deus continuará crescendo, porque a Bíblia fala que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Você crê nisso? Muito bem, então abra comigo sua Bíblia de novo e agora em 1 Coríntios capítulo 12, e nós vamos ler apenas o versículo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. E hoje eu quero compartilhar com a igreja acerca da essencialidade da igreja. A igreja é essencial e nós vamos ver algumas verdades à luz da palavra de Deus. Por que nós podemos afirmar que a igreja é essencial? E por que nós precisamos divulgar isso, e pregar isso, e ensinar isso? Então eu quero convidar você a ler o texto bíblico, manter a sua Bíblia aberta e vamos juntos analisar o que Deus tem para nós aqui esta noite. Assim diz a palavra do Senhor: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Veja, Paulo está dizendo, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo Jesus. Ore de novo aí no seu lugar e ore assim: Senhor, fale comigo esta noite em nome de Jesus. Abra o meu coração, ilumine a minha mente com o seu Espírito Santo, para que eu possa aprender a sua palavra e colocá-la em prática para a glória do Senhor. Pai, estamos diante da sua palavra viva, eficaz, poderosa, inerrante, essa palavra transformadora, e pedimos agora que o Espírito Santo venha e ilumine a nossa mente e o nosso coração e nos ajude a compreender o que o Senhor quer nos ensinar aqui esta noite, Pai. Que através da sua palavra possamos nos aproximar mais de Ti e crescermos, Senhor, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Fala conosco, ó Deus, usa a minha vida, Pai, ajuda-me a vencer as minhas limitações, pois sem o Senhor nada sou e nada posso fazer. Então, Pai, assim oramos, pedindo o nome de Jesus. Amém. Então, o tema da mensagem hoje é a essencialidade da igreja. A igreja é essencial. O mundo passou por uma pandemia e nós vamos falar sobre isso várias vezes ao longo de todo o resto da nossa vida, porque marcou a história do mundo. E durante a pandemia, muito se discutiu quais eram os serviços essenciais. E aí vários especialistas deram várias opiniões. E é claro que muita gente concordou e muita gente discordou, porque aos olhos de alguns uma coisa era essencial, aos olhos de outros outra coisa não era essencial. E a igreja foi colocada dentro de um serviço ou dentro de um contexto que se tratava de algo que não era essencial. E pela primeira vez na minha história, pelo menos como existente neste mundo,
eu pude contemplar com muita tristeza a igreja fechando as suas portas, os cultos sendo interrompidos, os irmãos não podendo mais se reunir em oração para cultuar a Deus, para adorar o Senhor e para estudar as Escrituras. E com esse impedimento que veio como um furacão sobre todos nós, tivemos que interromper todas as nossas atividades, porque aos olhos dos especialistas, a igreja não era um serviço essencial. Então, o que era ruim antes da pandemia, piorou depois da pandemia. Ou seja, antes da pandemia, a gente já via certos traços e costumes de pessoas que estavam abandonando a comunhão com os santos, desprezando o culto a Deus, desprezando o momento de adoração ao Senhor como igreja, como corpo de Cristo, mas ainda assim existia um certo temor, e algumas pessoas que pensavam assim, volta e outra se arrependiam, e aí participavam novamente. Mas quando veio a pandemia e que a igreja foi classificada como um serviço não essencial, então muitas pessoas aceitaram de forma passiva e aceitaram isso como uma normalidade. E aí aquele temor, aquele resquício de temor que havia no coração das pessoas antes da pandemia, de muitas pessoas, infelizmente acabou de vez. Hoje, graças a Deus, nós passamos por essa fase. Todos os serviços voltaram à normalidade, mas se percebe que há muitos cristãos que ainda hoje entendem que a igreja não é essencial, que a igreja não é importante, que a igreja não é vital, não é fundamental para a nossa jornada espiritual e para a nossa relação com Deus. Infelizmente, estas coisas a gente vê com muita frequência hoje, e não somente aqui nessa cidade, mas no mundo inteiro. As megas igrejas também estão sofrendo, e as pequenas igrejas também estão passando por muitas dificuldades por causa disso. E durante a pandemia, o que não faltou foi pessoas bem intencionadas ou mal intencionadas, dizendo: igreja não é o templo, o que importa é eu e Deus. Deus está em todos os lugares. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Jesus disse que Ele estará presente. A igreja sou eu, a igreja são as pessoas, a igreja é você, fecha aspas. Esse foi o slogan, usado por muitos para justificar uma coisa que não é justificável, para tornar justo aquilo que a Bíblia fala ao contrário, ou seja, para justificar que não há necessidade de se reunir como igreja, que isso não é uma atividade essencial. Agora, irmãos, eu quero chamar a sua atenção, porque eu não estou aqui condenando os cuidados necessários que foram tomados durante aquele período. Era uma coisa diferente, nova, estranha, que gerou um medo terrível em todas as pessoas, e eu quero acreditar que as pessoas que estavam à frente para tomar decisões, tomaram as decisões nas melhores intenções. Porque situações extremas requerem o quê? Decisões extremas. E eu também não quero aqui ofender quem está impossibilitado de participar dos cultos por questão de saúde ou por questão de trabalho, porque existem irmãos que trabalham ainda aos domingos por questões de escalas na área de saúde e em outros serviços que também são essenciais. Mas eu estou aqui me dirigindo especialmente àqueles que se declaram cristãos, que estão com boa saúde, que têm condições de mobilidade, têm recursos, têm conhecimento, têm inteligência, têm tudo à sua disposição, mas mesmo assim insistem em afirmar que a igreja não é essencial, que a igreja é apenas um acessório, e portanto eles costumam dizer: olha, Jesus é legal, o problema é o fã-clube dele. E com isso, muitas pessoas estão se distanciando. E quando elas se distanciam, elas se esfriam, elas se tornam presas fáceis para o inimigo, porque estão à mercê de todo tipo de doutrina. E o inimigo se aproveita disso. Porque a igreja tem algo místico, algo espiritual, sobrenatural, e nós vamos ver por que a igreja tem isso e por que a igreja é essencial.
De modo que nós temos, irmãos, que perseverar nesta visão e nessa doutrina da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, à luz disso tudo, o que ficou claro para mim, irmãos, e até mesmo nos dias atuais, é que muitas dessas pessoas que se declaram cristãs, elas tomaram essa decisão radical de se distanciar da igreja, por falta de um conhecimento teológico acertado acerca da doutrina da igreja, da importância da igreja, da essencialidade da igreja, da vitalidade da igreja para aqueles que foram chamados do mundo para o reino da luz através de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a igreja é essencial. E por essencial nós estamos dizendo que a igreja ela é relevante, que a igreja é vital, que a igreja é importante, é significativa e também é fundamental para o nosso crescimento espiritual e para, como corpo de Cristo, rendermos glórias ao Senhor. Então vamos analisar aqui essa essência à luz da Bíblia e tirar algumas lições para a nossa vida, respondendo a seguinte pergunta: por que a igreja é essencial? Em primeiro lugar, eu peço que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 18. Em primeiro lugar, a Bíblia ela nos informa que a igreja ela é essencial, porque a igreja é a porta do céu na terra. É através da igreja de Cristo que as pessoas veem a Cristo, é através da igreja de Cristo que as igrejas ouvem acerca de Cristo, é através da igreja que as pessoas aprendem acerca de Cristo. Portanto, a igreja é o meio que Deus usa de forma visível para atrair os pecadores a Cristo Jesus. E aí eu não estou aqui colocando denominações, não estou aqui colocando sistemas, não estou aqui colocando dogmas, eu estou colocando a igreja de Jesus Cristo, conforme ele mesmo disse em Mateus 16, versículo 18, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A razão por que muitos estão desprezando a igreja é por falta de um conhecimento teológico acertado acerca da doutrina da igreja. E aí nós temos que responder essa pergunta para essas pessoas: o que é igreja? E para muitas pessoas, quando nós fazemos essa pergunta, elas irão responder o seguinte: igreja é um amontoado de hipócritas, a igreja é um amontoado de pessoas que não têm o que fazer, a igreja é uma instituição humana, a igreja é um templo, a igreja, enfim, há várias questões e várias ideias erradas acerca da igreja do Senhor Jesus Cristo. John Stott, que foi um grande teólogo no passado e considerado um dos últimos puritanos, ele disse o seguinte: a igreja está no próprio âmago do propósito eterno de Deus. Ela não é uma ideia divina posterior, não é um acidente na história. A igreja ela foi pensada, ela foi planejada, ela foi realmente criada e fundada pelo Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, de acordo com a teologia de Jesus, ele fala aqui no versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, o que Paulo está nos ensinando aqui é que a igreja, ela é o corpo de Cristo. E quando ele fala que a igreja é o corpo de Cristo, ele está falando sobre unidade, tanto local como universal, porque a igreja local, esta igreja local é a igreja visível, mas dentro da igreja visível tem a igreja invisível, aquela igreja que não pode ser contada, não pode ser vista. Então nós, como igreja local, estamos inseridos dentro da igreja invisível, a igreja que está espalhada sobre a terra, e por causa de Jesus Cristo ser o fundador dessa igreja, a unidade entre as igrejas, ou a igreja que está espalhada pelo mundo. Esquece denominação, esquece placa de igreja,
pensa na igreja como sendo os salvos, os remidos, os regenerados, os eleitos, os escolhidos pelo Senhor, que estão no Brasil e em qualquer parte do mundo neste momento, adorando a esse Jesus Cristo. Então, quando Paulo fala que a igreja é o corpo de Cristo, ele está falando sobre unidade, tanto local quanto universal. Mas a Bíblia também nos diz, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, que a igreja também, ela é a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita na igreja. Você é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está em você. E por que o Espírito Santo habita em nós? Para nos capacitar, para nos instruir, para nos convencer do nosso pecado, da justiça e do juízo de Deus, para nos fortalecer na fé, para nos ajudar a andar no caminho da santidade. Então, esse Espírito habita na igreja do Senhor. É a presença do Espírito que nos dá o caráter particular e espiritual de igreja de Deus, capacitando essa igreja com dons espirituais, com vistas a glorificar ao Senhor Jesus Cristo, a aprender a sua palavra e também a ensinar aos homens o caminho da fé. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 3,17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado, porque o Espírito Santo habita no meio da igreja. O Espírito Santo está aqui agora, iluminando a nossa mente e o nosso coração. É o Espírito Santo que interioriza a palavra de Deus em nossa vida. É Ele que nos regenera pela palavra do Senhor. E é esse Espírito que vitaliza, que fortalece, que revigora a igreja para que essa igreja possa passar por todas as fases da história e permanecer firme na presença de Deus. Mas também a Bíblia diz que a igreja, ela é a noiva de Cristo. Quer dizer que há uma relação íntima, inseparável entre Cristo e a sua igreja. A confissão belga, ela fala o seguinte sobre a igreja. A igreja é uma santa congregação de verdadeiros crentes cristãos que foram lavados por seu sangue, santificados e selados pelo Espírito Santo. Também, segundo a confissão helvética, ou melhor, a segunda confissão helvética, ela diz o seguinte: a igreja é uma assembleia de fiéis convocada e reunida do mundo, uma comunhão de todos os santos. A confissão de fé de Westminster diz que a igreja católica ou universal, porque a palavra católica significa universal, que é invisível, consta do número total dos eleitos que já foram, dos que são agora e dos que ainda serão reunidos em um só corpo sob Cristo, que é a sua cabeça. Então esta igreja, ela está fundada, ela foi fundada por Jesus Cristo. E essa igreja foi fundada para exibir as graças de Deus através da comunhão, através da adoração, da pregação e do ensino da palavra de Deus, de um viver piedoso na presença do Senhor, de exalar o bom perfume de Cristo e mostrar para o mundo de que lado nós estamos. De modo que esta é uma das belas e maravilhosas definições que nós podemos encontrar acerca da igreja. Agora, qual o propósito de Jesus Cristo fundar a igreja, além desses que eu já falei? Veja que um dos propósitos que Jesus Cristo fundou a igreja foi para ser o principal instrumento para glorificar a Deus no mundo, diante dos principados e das potestades e das regiões celestiais. O mundo olha para a igreja e a igreja exibe essa redenção, exibe a salvação em Cristo Jesus. E essa igreja espalhada pelo mundo, ela se encontra hoje diante de autoridades, de poderosos, de principados e poderes, para pregar o evangelho da graça e para glorificar a Deus com toda a sua vida e com toda a sua existência. Jesus também fundou a igreja para ser um instrumento de Deus para levar o evangelho a todas as nações
e para trazer uma hoste de pessoas aos pés da cruz de Jesus Cristo. Sim, Jesus Cristo, em Mateus 28, antes de ascender aos céus, ele disse para os seus discípulos: olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide agora por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós devemos lembrar, irmãos, que aqueles discípulos que estavam mais próximos de Jesus constituía o embrião da igreja. E essa igreja cresceu e ela foi potencializada pelo Espírito Santo, e o evangelho se espalhou através dessa igreja. Por isso a igreja é importante. Não tem como ser igreja fora dessa igreja. Não tem como ser membro de um corpo estando fora do membro, ou melhor, fora do corpo. Se você amputar um dedo, esse dedo vai morrer, vai apodrecer, vai secar, porque ele não está ligado ao corpo. Da mesma forma, um cristão que foi regenerado de verdade, que foi incluído no corpo de Cristo, mas decide deliberadamente se afastar do corpo, ele morre, ele apodrece, e ele então é dissipado sobre a terra por causa da sua fraqueza. Jesus também criou e fundou a igreja para ser expressão do reino de Deus no mundo. Em Efésios capítulo 5, versículo 23, está escrito: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Embora Paulo está falando aqui dentro de um contexto de lar cristão, mas nós temos que sempre interpretar que existe aqui também uma doutrina sendo ensinada. O apóstolo Paulo está dizendo que, assim como o marido ama a esposa, Jesus também ama a igreja e constituiu essa igreja para ser o seu reino. E ele é o cabeça, ele é o rei. Significa que a igreja, ela é o reino de Deus na terra, o reino visível, o reino que faz a vontade do rei. Então ele, como cabeça, ele reina. E ele estabelece as suas diretrizes para o bem da sua igreja. Percebe como que a igreja é essencial? E por que então nós vemos tanto ódio assim contra a igreja do Senhor Jesus Cristo? Se a igreja foi fundada por Jesus, se ela tem papel tão importante na história, por que que há tantas pessoas, inclusive pessoas que se declaram cristãs, com tanto ódio assim pela igreja? Existe uma resposta para isso. O ódio pela igreja se dá em razão de uma visão errada sobre o que é a igreja. Muitos veem a igreja com a oportunidade, vendo a igreja como uma oportunidade de apenas ser amado e não amar, de ser servido e não servir, de apenas receber e não dar. E aí, por isso, vê a igreja como um clube de relacionamentos, ou como uma comunidade terapêutica, motivacional ou de autoajuda, ou para quem sofre de baixa autoestima, procura então na igreja uma forma de fortalecer a sua autoestima. Outros veem a igreja como um grupo de ação política, de reformas sociais ou de endireitamento nacional, de instituição de beneficências. Para muitos também, e para muitos pais, a igreja é a colônia de férias para seus filhos entediados, para seus adolescentes que precisam ocupar o seu tempo com outras coisas, para jovens que estão sendo talvez aliciados pelas coisas do mundo. Por fim, muitos veem a igreja como uma agência de relacionamentos para solteiros, para um ponto de encontro, para uma terapia ocupacional, para uma casa de shows, para um lugar para extravasar suas emoções. E aí, quando essas expectativas são frustradas, e elas são frustradas porque a igreja não é isso, então tais pessoas se revoltam e se rebelam contra a igreja, e desprezam a igreja, e acusam a igreja, e colocam adjetivos contra a igreja, e pregam contra esta igreja, porque tiveram suas expectativas frustradas, porque colocaram uma expectativa errada na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, na prática, tais pessoas,
elas estão perseguindo a igreja de Jesus Cristo. E Jesus, ele se identifica intimamente com a igreja. Se você já leu a história de Saulo, quando ele foi convertido por Jesus, no capítulo 9 de Atos, você vai lembrar de que Jesus aparece para ele quando ele estava a caminho para Damasco, e Jesus disse assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora eu pergunto para você, a quem Paulo perseguia naquela época? Era Jesus ou a igreja? Era a igreja. Ele estava indo para Damasco para prender a igreja, para lançar a igreja no cativeiro, para açoitar a igreja, para prender a igreja e para matar a igreja. Então Jesus, ele se identifica intimamente com a igreja ao dizer: Paulo, Paulo, por que me persegues? Se Jesus é o fundador da igreja, a igreja é o corpo de Cristo, é o próprio Cristo, Cristo é o rei da igreja. Quem persegue a igreja, persegue a Jesus Cristo. Quem despreza a igreja, despreza Jesus Cristo. Quem ignora a igreja, ignora Jesus Cristo. Quem lança adjetivos maldosos contra a igreja, lança contra o próprio Jesus Cristo. Paulo, Paulo, por que me persegues? Por que está atrás daquilo que eu criei, daquilo que eu formei, daquilo que eu chamei à existência? Então, irmãos, em primeiro lugar, o que nós podemos ver é isso. A igreja, ela é essencial porque ela é a porta do céu na terra. É através dessa igreja, constituída por Jesus, fundada por Jesus, amada por Jesus, é que o mundo vê a presença de Deus neste mundo, é a igreja. Não despreze a sua igreja, não despreze a igreja de Jesus Cristo. Ame a igreja de Jesus Cristo, persevere na igreja de Jesus Cristo. Amém por isso? Em segundo lugar, por que a igreja é essencial? Porque a igreja, meus irmãos, ela é o objeto do amor de Jesus Cristo. Quando nós falamos objeto do amor, significa que é o alvo principal do amor de Jesus Cristo. E esse amor de Jesus Cristo pela igreja é um amor sacrificial. Citando novamente Efésios capítulo 5, agora versículo 24, Paulo diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Percebe aqui algo que torna a igreja também essencial? É esse amor profundo, sacrificial de Jesus Cristo pela sua igreja. Todo cristão precisa estar de acordo com esse texto das Escrituras. Então, se Jesus amou a igreja, eu também devo amá-la. Se Jesus se entregou, se sacrificou pela igreja, eu também devo me sacrificar ao renunciar os meus desejos, ao renunciar as minhas vontades, ao abrir mão dos meus direitos, e assim eu estarei também amando de tal forma aquilo que Cristo também amou. E como, meus irmãos, não amar aquilo que Cristo tanto amou e pelo que se entregou? Como não amar? Veja que há uma incoerência na vida daqueles que dizem: não, o que importa é eu amar a Deus e amo a Jesus, mas o problema é o seu clube, o seu fã-clube, ou seja, o problema é a igreja. Mas como eu vou amar a Jesus e desprezar a sua noiva? Como eu vou amar a Jesus e desprezar o seu corpo? Como eu vou amar a Jesus e desprezar aquilo que Ele tanto ama e pela qual Ele se entregou a sua própria vida? Há uma frase de um autor, Henry Scougal, que diz o seguinte: o valor e a excelência de uma alma devem ser medidos pelo objeto de seu amor. Pelo objeto de seu amor. Nossa vida, meus irmãos, será mais valorosa e mais excelente quando amarmos mais o que Deus tanto ama. Como Paulo disse aqui, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.
De modo que, por essa igreja, Jesus Cristo morreu, e Jesus Cristo comprou essa igreja com o seu próprio sangue, conforme está escrito em Atos capítulo 20, versículo 28. A razão, então, desse sacrifício de Jesus pela igreja é a seguinte: Jesus, ele deu o seu próprio corpo para inserir neste corpo celestial e divino você. Você percebe isso? Vamos lá. Cristo fundou a igreja. Cristo amou a igreja. Cristo se entregou para a igreja. E qual é o propósito último de Cristo ao fazer isso? Para inserir você nessa igreja. Para você ser o objeto do amor de Deus, de Jesus, quando você fizer parte dessa igreja. Então você vem à igreja porque você pertence a Deus. Você não vem à igreja porque você fez votos obrigatórios. Você não vem à igreja porque você disse ter assumido um compromisso. Você não vem à igreja com medo de alguém te chamar a atenção, te corrigir, ou do pastor te corrigir. Mas você vem à igreja, ou seja, ao modo de falar, você se reúne com o restante do corpo de Cristo, porque você pertence a Deus. Então repete comigo: eu pertenço a Deus. Amém. E é por esse motivo que nós nos reunimos aqui. É por esse motivo que nós somos uma família assim, cheia de imperfeições, cheia de coisas que nós gostaríamos que estivesse longe de nós, mas até a volta de Jesus, ou até quando Ele nos chamar, nós vamos ter que conviver com isso. E por isso nós precisamos uns dos outros para nos ajudar nessa jornada. Então você foi comprado e inserido na igreja de Jesus. Oséias capítulo 1, versículo 10 está escrito: o lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Amém por isso. Jeremias 31, versículo 33 está escrito: eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, diz o Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 12, 27, Paulo disse: ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Você entendeu, meu querido? Você entendeu que lá atrás, lá no passado, quando Deus já havia planejado a igreja, Ele incluiu você, porque Ele te salvou, Ele te comprou, Ele te remiu, Ele te resgatou das trevas e colocou você no centro do amor dEle. Por isso a igreja é essencial para a nossa vida espiritual e para a adoração ao Senhor. Pelo seu corpo, Ele fez um corpo de crentes de cada tribo, língua, povo e nação, que entoam cânticos celestiais do céu, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Você é um reino de sacerdote, você está incluído no reino de Deus, você faz parte desse projeto de Deus, você faz parte da família de Deus. Louve a Deus com a sua vida, adore ao Senhor com todo o seu ser, celebre a Deus por causa disso. Nesse corpo celestial, meus irmãos, não há preferência aos ricos, nem desprezo pelos pobres, conforme diz Tiago, capítulo 2, o versículo 1 a 7. Partilhamos tudo uns com os outros, como diz a palavra de Deus, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. É nesse corpo celestial que todas as barreiras foram derrubadas.
nesse corpo celestial, não há mais judeu, não há mais gentil, não há escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus em Gálatas 3:28. Nós somos um, apesar das nossas diferenças. Porque aquele que é poderoso também para derrubar todas as barreiras. E a igreja é isso. É a expressão da graça de Deus. E essa graça de Deus se manifesta no meio da sua igreja, pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Percebe por que a igreja é essencial? A igreja, ela é essencial porque ela é a porta do céu na terra. Ela é essencial porque ela é objeto do amor de Deus, do amor de Cristo nesse mundo. E em terceiro lugar, a igreja é essencial porque ela é a exibição do evangelho vivo e eficiente neste mundo. É através da igreja que o evangelho é exibido. É através da igreja que o evangelho é pregado. E é através da igreja que o evangelho chega a lugares onde são difíceis de chegar. Então a igreja, meus irmãos, ela é o fruto da obra redentora de Cristo Jesus. Note de novo Efésios 5, versículo 25 e 26. O apóstolo Paulo diz assim: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E com qual propósito? Versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Assim o fez para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Um dos argumentos mais comuns usados por aqueles que ignoram e desprezam a igreja é que a igreja ela está cheia de hipócritas, que a igreja está cheia de pecadores, que a igreja ela contém muitos defeitos, que a igreja ela tem mais confusão do que união. E de fato nós temos que admitir que algumas vezes determinadas coisas acontecem no seio da igreja. Por quê? Porque a igreja local é também a igreja militante, ela está lutando contra o pecado. O pecado ainda está em nós. Nós morremos para o pecado, mas o pecado não morreu em nós. E por causa disso, nós infelizmente muitas vezes perdemos o rumo, perdemos o alvo e nos distraímos com as coisas que não deveríamos nos distrair com elas. E por isso então nós causamos muitas dores e sofrimentos entre nós. No entanto, Jesus Cristo amou essa igreja, Jesus Cristo se entregou a essa igreja, Jesus Cristo fez isso para apresentar essa igreja sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito na presença do Senhor. Ela é imperfeita, mas aos olhos de Deus, Deus vê os perfeitos que foram aperfeiçoados pelo sangue de Jesus Cristo. Até lá teremos que conviver muitas vezes com coisas que nos entristecem, mas isso faz parte do processo de Deus para o nosso crescimento espiritual. Ainda em Efésios capítulo 2, versículo 16, está escrito assim: Ele, Cristo, os reconciliou com Deus em um só corpo, ou seja, a igreja, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Um dia, Jesus Cristo virá e Ele reunirá a sua igreja santa, sem defeito, sem mácula, sem nenhuma ruga, uma igreja que não terá nenhum pecado, e Ele levará essa igreja, tirará essa igreja deste mundo mau, e essa igreja reinará com Ele para todo sempre. Naquele dia Ele fará a separação entre aqueles que fizeram uma verdadeira profissão de fé e aqueles que fizeram uma profissão de fé falsa. Aquele dia, ele será também o dia em que Ele vai separar aqueles que desprezaram a igreja
desprezar a igreja como noiva de Cristo, como corpo de Cristo, como habitação do Espírito Santo, como sendo fundada pelo Senhor, daqueles que realmente amaram a igreja do Senhor Jesus Cristo, que lutaram por essa igreja e que viveram na presença de Deus como uma igreja digna de louvar o nome do nosso Pai. Aquele dia será um dia de glória e também um dia de tristeza para muitos, infelizmente. Então a igreja, meus irmãos, ela é a manifestação desse evangelho. A igreja é o produto do evangelho. A igreja é a manifestação visível, é a vitrine do evangelho e daquilo que o evangelho faz na vida das pessoas. Olhe para você e tente lembrar de como você era antes de Cristo e como você é hoje. É isso que o evangelho faz. O evangelho muda as pessoas, transforma as pessoas, o evangelho liberta as pessoas, o evangelho dá vida às pessoas, o evangelho conduz as pessoas pelos caminhos santos de Deus. Esse evangelho mantém as pessoas nos caminhos do Senhor. É esse evangelho que é visível, que a igreja exibe para este mundo. Pois quando o mundo olha para nós e vê em nós que há mudança, há transformação, há um hábito novo, um comportamento novo, há palavras edificantes, há uma vida diferente sendo vivida, o mundo vai se despertar, o mundo vai sentir curiosidade, o mundo vai querer conhecer a causa dessa transformação, e aí é quando a igreja exibe esse evangelho que é pregado de forma verbal e também testemunhal diante de um mundo mau e terrível. Mark Dever, ele diz que a igreja é o que o evangelho parece quando manifestado na vida das pessoas. Remova a igreja e assim você remove a manifestação visível do evangelho no mundo. E por quê? Porque os cristãos são chamados a praticar a evangelização de exibição. Sim, nesse sentido você pode ser um exibido. Você pode exibir o evangelho da graça. Você pode manifestar com amor e com doçura e com sabedoria e com coragem que você realmente foi transformado pelo evangelho de Jesus Cristo. Que você nasceu de novo, assim como Jesus disse para Nicodemos: importa-vos nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não pode ver, você não pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Você só entra se você nascer de novo. Então você foi resgatado, regenerado, nasceu de novo, e agora você faz parte dessa comunidade celestial, dessa igreja maravilhosa que é a igreja de Jesus Cristo. Como não amar aquilo que Jesus Cristo tanto amou e se entregou por ela? Os cristãos reunidos em igrejas são um retrato mais claro que o mundo vê de quem Deus é e de qual é a sua vontade para eles. É a igreja que revela isso ao mundo. É a igreja reunida. É a igreja reunida para adorar, para aprender, para orar, para evangelizar, é que passa essa mensagem para o mundo: quem é Deus e o que Ele quer para cada um de nós. Jesus disse em João 13, versículo 35, seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. A igreja tem um mandamento que é, na minha concepção, um dos mais difíceis dados por Jesus por nós, quando Ele disse assim: amai-vos uns aos outros. Mas é este mandamento que vai mostrar para o mundo de que lado nós estamos. Vai mostrar para o mundo de que nós somos discípulos de Jesus. Vai mostrar para o mundo de que nós nascemos de novo, de que o evangelho funciona, de que fazer parte da igreja é algo maravilhoso, é um privilégio ímpar na vida de todos nós. E Paulo, em conclusão, ele disse em Efésios 3, 10 a 11, o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno.
que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Você percebe por que a igreja é essencial? Então, se porventura alguém se aproximar de você e tentar desprezar, adjetivar a igreja com coisas negativas, com amor e com doçura e com sabedoria, conte para essa pessoa o privilégio que é de fazermos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Que a igreja, ela é essencial porque ela nos ajuda a adorar a Deus, a servir a Deus, a pregar o evangelho, a crescer na graça e no conhecimento, a andar pelo caminho da santificação, a praticar nossos dons em prol do reino do Senhor, a servir uns aos outros, a amar uns aos outros, a cuidar uns aos outros, enfim, há uma infinitude de coisas que nós podemos ser e fazer quando nós pertencemos a essa igreja que é essencial para a nossa vida espiritual. Então não despreze jamais a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que aqueles que estão nos assistindo hoje, que talvez foram laçados por essa mentira de Satanás, quando ele disse assim: você não precisa estar reunido em comunidade, você pode ser igreja em casa, e muitos aceitaram isso e acreditaram isso. Eu espero que o Espírito Santo esteja agora trabalhando nesses corações, convertendo essas vidas e tocando nessas almas para que voltem a terem comunhão com o corpo de Cristo, porque fora do corpo não há vida. Quando Jesus estava dizendo para seus discípulos as palavras de João, capítulo 15, quando ele começa dizendo assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, esse o quê? Dá fruto. Mas aquele ramo que não dá fruto, ele faz o quê? Ele corta e lança fora. E por que o ramo que está ligado à videira, ele produz fruto? Porque a videira dá a seiva, a vida, e somente por esta vida é que o fruto tem a sua importância e o seu significado, porque o fruto, o ramo, melhor, por si só, não pode produzir nada. O ramo por si só não produz seiva, o ramo por si só não produz fruto. Para ele ser alguma coisa útil, ele precisa estar ligado na videira. E quem é a videira, igreja? Jesus. Então vamos perseverar, irmãos, nessa doutrina gloriosa da igreja. A igreja não é uma instituição humana, embora Deus chama homens para liderar e governar debaixo da sua autoridade a igreja. A igreja não é o templo, as paredes, mas a igreja são os remidos, os santos, os comprados e lavados pelo sangue de Jesus Cristo. A igreja não existe para ser um lugar motivacional, terapêutico, onde nós vamos ter um evangelho de autoajuda e saímos daqui, cheio de energia, como quem tomou um Red Bull. Mas a igreja é o lugar de adorar a Deus. É o corpo de Cristo. A igreja é onde a igreja manifesta sua gratidão com alegria àquele que é fiel e àquele que jamais nos abandona, a saber, Jesus Cristo. Então vamos perseverar nesse ano de 2023. É tão bonito ver aqui a igreja quase tomada, né? Pessoas lá em cima, aqui embaixo. Mas vamos orar para que outros irmãos que estão adormecidos sejam despertados para voltar a ter comunhão com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus aplique essa palavra no seu coração e no meu coração e nos ajude a vivermos conforme a vontade dele. Amém? Nós vamos celebrar a ceia do Senhor neste momento e eu quero convidar aqui à frente os nossos irmãos presbíteros e também alguns diáconos para nos ajudar aqui, por favor.
se nós tivermos algum presbítero em disponibilidade entre nós, está convidado a participar aqui conosco, a servir a ceia do Senhor. Algum outro diácono, por favor, pode nos auxiliar aqui? Diácono André, Edivar está aí? Nós estamos com poucos diáconos, né? Temos que pedir a Deus que o Senhor nos ajude a levantar mais homens entre nós, né? Isso, ajuda aqui para não ficar só aí, né? Vou convidar aqui à frente José Rodrigues, Adelson, também. José Francisco, por favor. Convidar aqui o nosso irmão Anderson. Cá, Anderson, por favor. Você consegue? Tá bem aí na coluna? Tá? Tá bom. Peço que abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. Primeira Coríntios capítulo 11, versículo 23 até o versículo 32. Convido o presbítero Dalmo para ler para nós, por favor. Primeira Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 32. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Irmãos, aqui nós temos algumas instruções da palavra de Deus para a sua igreja acerca da ceia do Senhor. A ceia, ela foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo, é um dos dois sacramentos, a ceia e o batismo foram instituídos pelo Senhor Jesus Cristo. A ceia, portanto, é do Senhor Jesus, não é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Por isso, se há alguém entre nós de qualquer outra igreja evangélica e que esteja em plena comunhão com a sua igreja, está convidado a participar conosco da ceia do Senhor. Mas Paulo também, ele nos exorta aqui a observar algumas coisas. Primeiro, ele fala para examinar o homem a si mesmo. Significa julgar a nós mesmos, julgar nossas intenções, nossas motivações, nossas ideias, nossos planos, nossa teologia, nossa doutrina e assim por diante. E Paulo diz assim no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Paulo não está dizendo que ao você se julgar e ver que há pecado em você, porque pecado todos nós temos, nós devemos deixar de participar da ceia.
Isso também não quer dizer que eu devo participar da ceia em qualquer situação e condição espiritual. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados diariamente. Eu tenho que abandonar meus pecados diariamente. Mas o que Paulo, eu entendo, está dizendo aqui é que após julgar a nós mesmos, examinar o nosso coração, devemos participar, porque ao participarmos da ceia do Senhor, nós estaremos usufruindo dos frutos preciosos da ceia. E quais são os frutos preciosos da ceia que nós encontramos? Vigor espiritual, comunhão com o Senhor, intimidade com Deus, força para podermos resistir ao pecado e fugir de toda a aparência do mal. Porque se nós formos julgar o nosso coração, nenhum de nós aqui estaria apto para participar da ceia do Senhor. Então, o que Deus está nos dizendo aqui é outra coisa, mas que nós tenhamos temor e tremor ao participar da ceia do Senhor. Também Paulo fala que nós devemos fazer isso em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele, sim, Jesus, veio, morreu e ressuscitou dentre os mortos para nos dar essa graça. Isso também é ser igreja, é o privilégio de ser igreja. Aqui também está a prova de que a igreja é essencial, porque Jesus está aqui. Nós vamos participar do corpo de Jesus agora. Nós vamos beber do sangue de Jesus que está aqui representado pelo vinho. Você percebe isso? Jesus montou um banquete, Jesus nos convidou a participar desse banquete. Ora, quem despreza a igreja e não tem a igreja como essencial, não tem esse privilégio, não tem os frutos preciosos desse momento. Por isso a igreja é essencial. Então tenhamos um tempo de oração, em silêncio agora, feche seus olhos, julgue a si mesmo, examine-se a si mesmo e peça a Deus para te dar condições para participar da ceia do Senhor. Senhor, nós somos pecadores e carecemos do seu perdão, da sua ajuda para podermos perseverar, Deus, no caminho da santidade. Aqui estamos agora diante da ceia do Senhor, onde iremos participar do corpo e do sangue de Cristo em memória dele. Senhor, que o Senhor nos dê a graça de, ao participarmos, ó Deus, não nos tornarmos réu do sangue nem do corpo de Jesus, mas sim, ó Deus, de sermos fortificados pela sua graça, de sermos fortalecidos pelo seu Espírito Santo, a fim de continuarmos firmes na fé e sempre abundantes na obra do Senhor. Que o Senhor então nos abençoe a participarmos da ceia. Que o Senhor abençoe os elementos que estão aqui dispostos, que agora consagramos ao Senhor. Que ao participarmos desses elementos, ó Deus, possamos nos aproximar mais de Ti. Assim oramos, pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Aqueles que irão participar, queiram ficar em pé, por favor, para receber os elementos da ceia. Aos nossos visitantes que irão participar, nós aqui temos o costume de primeiro distribuir os elementos, depois que todos receberam, é que então nós participamos da ceia. O Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse as palavras que repetem seu nome: esse pão é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos em memória de mim. Após ser ceado, Jesus também tomou o cálice e disse as palavras que repetem seu nome: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, bebei dele todos em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis do pão e bebeis do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha.
Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração, és meu Senhor, meu Salvador. Enquanto os irmãos estão servindo aqui, gostaria de saber se alguém foi omitido involuntariamente aqui. Se foi, levante uma de suas mãos, por favor. Amados irmãos, na certeza de que em breve Jesus virá, comamos do pão, bebamos do vinho.
chegando ao final aqui do culto, nesse lugar. Lembrando que o nosso culto não acaba aqui. Então, no seu trabalho, louve a Deus, adore ao Senhor. Na sua escola, cultue a Deus. Na sua casa, em todas as suas tarefas, faça para a glória de Deus, porque Ele estará lá com você, onde quer que você esteja. Eu quero convidar todos a ficarem em pé nesse momento. E antes de receber a bênção, eu quero mais uma vez agradecer a todos que nos visitaram aqui esta noite. Todos estão convidados a descerem agora, logo após, até o refeitório. Nós temos lá o tempo do lanche da comunhão, é 0800, não precisa pagar nada, mas é um tempo delicioso, gostoso, onde nós temos o prazer de estar ali com os irmãos, conversando, nos alegrando, nos confraternizando. Também eu gostaria de reforçar a todos que quarta-feira, às 19h30, nós temos um encontro marcado por Deus aqui neste lugar. Nós temos o nosso tempo de oração, e a igreja precisa orar, até aprender a orar. Então eu quero incentivar você a vir aqui, quarta-feira, 19h30, uma horinha só, para nós termos um tempo de louvor e adoração e oração na presença do Senhor. Quanto ao mais, no boletim da igreja, tem os demais avisos. Se você não pegou, pegue ali na saída. Nós temos encontros de casais esse mês, nós temos várias outras atividades especiais. Participe da Igreja do Senhor Jesus Cristo, em todo tempo, em todo lugar. Receba a bênção, então, do Senhor nesse momento. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo e a sua eterna consolação repouse sobre a sua vida, sobre a sua família, e sobre todo o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Dê um abraço em quem está ao seu lado, atrás, desejando uma semana abençoada, e depois estão convidados a descerem até o refeitório.